e bem-vindos a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast dedicado a pacientes com esclerose múltipla. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E meu nome é Davi Queiroz, também neurologista especialista em esclerose múltipla. E hoje nós vamos conversar sobre um tema super importante, que são os sintomas de alterações visuais da esclerose múltipla. A gente sabe, não é, Jéssica, que a visão ela é muito mais do que apenas o olho. Então a gente depende do nervo óptico, a gente depende do cérebro para processamento dessa informação, mas também depende que os dois olhos olhem sempre para o mesmo ponto para que a gente tenha uma visão adequada. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre todos esses sintomas. Nem todo mundo sabe que um sintoma na visão pode ser um sintoma neurológico e não oftalmológico. Muitos pacientes, acabam procurando inicialmente o oftalmologista para depois ir para o neurologista. O que a princípio não está errado, porque é uma questão da visão, mas quando a gente vai fazer a investigação, fala que tem que ir ao neurologista, muitos se assustam, porque não imaginam que poderia ser um problema de visão. Então, como você falou, o olho precisa estar funcionando, precisa estar saudável, mas a gente tem estruturas também do sistema nervoso que vão ser importantes para que a visão aconteça. E essa frase, de que, eu fui ao oftalmologista e ele me mandou procurar um neurologista. Uma vez já me falaram que duvidaram do oftalmologista e foram em outro oftalmologista para ter certeza, porque realmente parece não fazer tanto sentido. E dentre os sintomas mais comuns, a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre a neurite óptica. A neurite óptica, que é a inflamação do nervo da visão, ela é o primeiro sintoma nos pacientes de esclerose múltipla em 30% das vezes. E ao longo da doença, praticamente 7 a cada 10 pessoas com esclerose múltipla vão apresentar esse sintoma. De forma mais típica, mais comum, qual que é a apresentação de uma neurite óptica? Então, Davi, os sintomas que os pacientes mais queixam, principalmente de esclerose múltipla, é de um embaçamento visual associado a uma dor na hora de mexer o olho. Essa dor, às vezes, ela nem sempre o paciente consegue descrevê-la tão bem como sendo na hora que movimenta o olho. Às vezes refere como uma dor ali na região. E tem esse embaçamento visual, que nem sempre é um embaçamento grave. Na verdade, na maioria das vezes, não chega a ser a pessoa não fica cega, assim, sem enxergar nada. Mas são esses dois sintomas, assim, principais que normalmente levam o paciente a ir no oftalmologista. E aí, com frequência, em pacientes com esclerose múltipla também, porque a gente sabe que outras doenças também podem causar neurite óptica, mas aí o paciente vai no oftalmologista e sai de lá com o resultado de o exame tá normal, Por que isso acontece, Davi, esse mistério aí de não tá enxergando, mas tá tudo normal? Quando é muito comum no oftalmologista aquela visão dos números e das letras à distância, Então coloca, o médico ele projeta algumas letras e pede que a gente leia. Mas no começo da neurite óptica, o sintoma que primeiro vai acontecer é uma alteração principalmente da visão de cor. Então, os pacientes me perguntam por que eu estou testando se ele é daltônico ou não, mas na verdade aquelas placas com os números coloridos que servem realmente para diagnóstico de quem tem um daltonismo, mas serve também para teste de visão de cor, que a gente chama de escromatopsia, quando existe uma alteração. E no começo da neurite óptica, às vezes a acuidade da visão, a qualidade da visão está normal para a leitura, mas a visão de cor está alterada. Então, no teste oftalmológico mais simples, muitas vezes pode ser que realmente não detectem, Isso, exatamente. Depois a gente pode até colocar, as plaquinhas que a gente utiliza para poder ver essa visão de cores. E isso é interessante porque às vezes nem progride, Às vezes o paciente continua ali só com essa alteração de cores. Eu tenho uma paciente que, para mim, assim, foi até um aprendizado, assim, porque... E eu sempre conto esse caso, para os residentes, que a paciente, ela falou, eu com um olho eu tô enxergando o vermelho de uma cor e com o outro olho eu tô enxergando o vermelho de outra cor. O vermelho tá muito apagado de um olho. E aí ela foi no oftalmologista, realmente ele não
percebeu nenhuma alteração no exame dela, né? Porque, como você falou, para ver os números, ela conseguia ver. E além disso, ela também não tinha nenhuma alteração mesmo nos exames oftalmológicos, porque o olho dela como um todo estava normal. O exame de fundo do olho que eles fazem, ela também não tinha nenhuma alteração. E aí ela foi encaminhada para o neurologista e ela ficou super perdida, sem entender por que tinha que consultar com um neurologista, porque cada olho estava enxergando uma cor, né, diferente. Sintoma muito diferente, né? Assim, um sintoma que não é... Às vezes a pessoa até deixa passar porque pensa que é, sei lá, coisas da cabeça, né? Como a gente comentou no primeiro episódio do podcast, a gente demora a interpretar isso, às vezes, como uma alteração significativa. Exatamente. Mas no caso dessa paciente, né, ela teve muita dor para mexer o olho. Aí então, foi um outro incomoda muito. Que talvez foi o que mais levou ao pronto atendimento oftalmológico, porque ela tinha essa dor. E a gente sabe que a dor na neurite, ela é também muito frequente. É até das queixas que o paciente traz que faz com que a gente pense mesmo que possa ser uma neurite. Porque como acontece ali a inflamação, né, isso acaba levando uma dor ali na região. Sim. Agora uma pergunta. Neurite óptica sem dor existe? Existe. Embora a gente use essa queixa, né, quando ela está presente para corroborar o diagnóstico, quando não tem, a gente não pode descartar, né? Pode acontecer também a neurite sem a dor, mas nesses casos, principalmente, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, né? Investigar outras doenças que também podem acometer o nervo óptico. Exato. E sobre doenças que podem acometer o nervo óptico, se nós formos pesquisar sobre doenças que podem ter essa manifestação de inflamação do nervo, essa neurite óptica, é uma lista enorme. Tanto que não é porque uma pessoa teve neurite óptica que ela tem esclerose múltipla e vice-versa, não é porque eu tenho esclerose múltipla que em algum momento eu vou ter neurite óptica. E dentro desses diagnósticos diferenciais, a gente costuma sempre preocupar bastante com a população que tem esclerose múltipla devido à faixa etária, entre 20 e 40 anos, ser do sexo feminino, é uma coincidência epidemiológica com a neuromielite óptica, que também pode se manifestar como esclerose múltipla, mas tem algumas diferenças, né? Quais são os principais pontos, assim, que podem nos ajudar nesse raciocínio? Na neuromielite óptica, a neurite... Então, assim, eu acho só antes uma coisa para gente esclarecer, é que neuromielite óptica não é a mesma coisa que neurite óptica. Né? Neurite óptica é o sintoma ali, é uma manifestação, na verdade, que o paciente tem, que pode ser causada pela neuromielite óptica. Ficou confuso? Não, achei que ficou, porque realmente é uma confusão que as pessoas fazem, principalmente ao pesquisar, porque joga neurite óptica no Google e o Google sugere neuromielite óptica e acham que é a mesma coisa, mas é entender que a neuromielite óptica, que por muitos anos foi dada como uma forma grave da esclerose múltipla, na verdade é uma doença que pode acometer o nervo óptico. Então, acho que esse primeiro ponto, ele realmente é crucial para que o paciente faça essa distinção. Isso, e aí a neuromielite óptica, então, assim como a esclerose múltipla, pode causar a inflamação do nervo óptico, que é a neurite óptica. Nos casos de neuromielite óptica, a gente costuma ver que o acometimento e o sintoma que o paciente tem, normalmente é mais grave. Então, o paciente às vezes chega com uma perda visual muito importante, às vezes sem enxergar até luz. Então, na maior parte dos casos, a gente vê aquela perda bem severa, o que não é tão comum na esclerose múltipla. Pode acontecer na esclerose múltipla de ter sintomas graves também, né? A doença, né, ela é muito individual também. Mas quando chega um paciente com um quadro, né, de neurite óptica, e essa neurite óptica ela é muito grave, a gente já acende um alerta para neuromielite óptica, porque aí pode ser até que o tratamento ali na fase aguda não seja só a pulsoterapia, como a gente faz com uma neurite óptica que a gente chama de típica para esclerose múltipla. Nesses pacientes, às vezes a gente tem que fazer alguma intervenção mais agressiva, como a plasmaférese, né? Então, acho que o principal diferenciador, assim, é a gravidade do sintoma. Sim. E sobre essa intervenção, você comentou da plasmaférese,
é muito comum na neurite óptica, principalmente quando atrapalha o dia a dia do paciente. Naquele momento mais agudo, mais recente, o paciente fazer uma pulsoterapia com a metilprednisona. Só que a gente sabe que, tanto para os pacientes com esclerose múltipla e outras doenças com neurite óptica, se o sintoma for grave, a gente faz a plasmaférese, enfim. Mas a maioria das vezes esse sintoma ele não recupera tão rápido. Porque a gente sabe que a pulsoterapia ela interrompe o processo inflamatório, mas depende da recuperação da mielina que o paciente volte a enxergar bem. E aí, às vezes, me perguntam, o que eu posso fazer para melhorar a minha visão? Faz sentido ir no oftalmologista para algum óculos de correção? Que é uma pergunta muito comum. Infelizmente não, Davi. Como a gente, nesses casos, tem um dano do nervo, o óculos ele não vai ajudar, porque o óculos ele é para problemas refrativos, né, que a gente fala. Então, paciente que tem uma miopia, um astigmatismo, a gente coloca o óculos e ali ajusta a visão da pessoa. No caso de uma neurite óptica, o óculos ele não vai fazer diferença. Então, por isso que, principalmente nos casos mais graves, a gente precisa dessa intervenção rápida com corticoide e, se for o caso, a plasmaférese, para poder aumentar a chance de recuperação daquela visão. E é claro, também, no longo prazo, identificar o que causou aquela neurite, para a gente também instituir um tratamento para evitar de ter novos episódios. Exato. Antes da gente seguir, queria pedir para quem está nos assistindo agora que não esqueça de seguir o nosso canal, curtir a nossa página e deixar um comentário com sugestões para os próximos episódios. E eu queria dar seguimento, eu anotei aqui 2 frases de pacientes que talvez ilustrem sobre essas alterações de visão. Uma delas disse que quando a visão ficou ruim, ela sentia que tudo parecia o box do banheiro. Então, aquela imagem daquele box do banheiro depois de um banho quente que fica embaçado, ela sentia que enxergava daquela forma. Outra paciente já disse, parecia que tudo estava dobrado, eu via 2 de cada coisa. Essa visão dobrada e esse embaçamento visual, podemos falar que é a mesma coisa da neurite óptica? Não, os 2 são sintomas, né, queixas visuais, mas a visão dupla, que às vezes pode ser confundida com o embaçamento, porque principalmente quando a pessoa não está vendo os 2 objetos, né, muito distantes, acaba que às vezes confunde e acha que é uma visão embaçada. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação, porque uma quer dizer um problema no nervo óptico, que aí dá esse embaçamento como um todo. No outro caso, né, na visão dupla, que é o que a gente chama de diplopia, o que está acontecendo é um desalinhamento do olhar. Então, para a gente ter um olhar, né, certinho, os 2 olhos recebendo a informação, a gente precisa que nossos olhos estejam olhando para o mesmo ponto. Quando a gente tem, e quem faz isso são esses músculos aqui que estão fazendo com que a gente olhe para os lados, e para cima e para baixo. Quando um músculo está mais fraco do que o outro, ou quando tem por algum motivo, né, um prejuízo ali nessa movimentação do olho, e um anda um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento que o outro, essa imagem ela vai duplicar, né? Então, assim, todo mundo consegue simular isso se apertar assim o olho, deixar um aberto e o outro fechado e só desviar um pouquinho o olho, dá para ver que a imagem ela desfoca, porque os 2 olhos eles não estão ali alinhados para aquela mesma imagem. Então, são 2 sintomas diferentes que tem localização, né, que o achado ali de alteração na ressonância vão ser em localizações diferentes e que é importante a gente fazer essa diferenciação para poder, né, pedir o exame correto, pode, né, interferir também na condução do caso, porque um às vezes segue por um caminho, outro por outro, mas o importante mesmo é, observou isso, ir ou no oftalmologista ou no neurologista e deixar o médico tentar fazer essa diferenciação. E até falando do oftalmologista, é importante perceber que se a visão dobrada melhora quando eu fecho um dos olhos, isso significa que o problema é que os olhos não estão olhando para o mesmo ponto, né? Eles estão desalinhados. Agora, se eu fecho um olho e a visão continua dobrada,
O problema ele é oftalmológico, o problema é no olho. Então, isso, para quem está nos assistindo, é até uma dica qual profissional procurar primeiro. Se apresentar uma visão dobrada que não melhora quando eu fecho os olhos, provavelmente o oftalmologista é quem vai ajudar, e se melhora, provavelmente o neurologista. E você citou uma coisa importantíssima, que é qual exame pedir, porque a gente teve um episódio recente com o Thiago sobre ressonância magnética. Muitas vezes a inflamação do nervo óptico a gente não enxerga tão bem numa ressonância do cérebro. Uhum. A gente pede ressonância do cérebro e ressonância das órbitas. E, então, essa diferenciação, até para o profissional que detecta uma alteração visual, é importante, porque muitas vezes pode ter um resultado como normal, porque não pediu o exame correto. Então, realmente faz todo sentido a gente ter essa preocupação. Exatamente. E também, se a gente não faz essa diferenciação da visão dupla da neurite, acha que um é o outro, pode justamente cometer esse erro, né? Ou pedir a de órbita achando que vai achar a causa da visão dupla, ou deixar de pedir a de órbita por não pensar que é um problema no nervo óptico. Exato. E o último tópico que a gente tem dessa alteração visual é uma frase que a paciente fala que o marido estava extremamente preocupado porque o olho dela não parava de tremer. E da mesma forma que o olho dela tremia, a imagem na televisão também tremia. Esse tremor do olho, como que chama? Esse tremor que alguns pacientes às vezes têm é chamado de nistagmo, e é esse descontrole ali na fixação também do olhar. Então, isso em decorrência do olho não tá, né, ele tá tendo como se fosse um tremor, o paciente ele não consegue às vezes focar de forma adequada a imagem. Então, para o nosso cérebro, ele não consegue mandar aquela imagem, né? E isso é um sintoma também que indica uma lesão ainda em outro local, que não tem nada a ver, às vezes, com essas duas que a gente comentou. Para quem está nos assistindo, essa sequência de episódios que vamos ter vão ser episódios sobre sintomas da esclerose múltipla. Hoje conversamos um pouquinho sobre as alterações de visão, que são, como percebemos aqui, não tão simples quanto simplesmente um embaçamento visual. E no próximo episódio vamos conversar um pouquinho sobre as alterações de sensibilidade, que também incomodam e trazem muita confusão para os médicos que atendem, para os profissionais e também para o paciente para poder identificar. Então, se você que está nos assistindo já teve algum sintoma desse, comenta aqui com a gente, conta como é que foi a sua história e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.